Muito bom dia. É um prazer para nós podermos estar com a igreja aqui nesses dias, na celebração do aniversário da igreja. Vamos buscar o Senhor em oração inicialmente. Muito obrigado, Senhor, por este tempo que nós pudemos nos reunir nesta manhã. Nós te louvamos pelo fato que o Senhor nos tem dado a Bíblia. Me lembro de ter ouvido nessa semana daqueles dois homens aí no ano 303 que diante de perseguição foi exigido que revelassem onde estava a Bíblia da igreja e disseram que não iriam descobrir isto e estiveram dispostos a dar até a sua vida e de fato deram a vida para que a Bíblia fosse preservada. Nós temos tão grande facilidade de compra de uma cópia. Nos perdoa, Senhor, o descaso que fazemos com a Tua Palavra, mas digna-te, Senhor, nesta manhã de usá-la para o bem das nossas almas. E nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem uma coisa que Satanás tem atacado muito nos dias da minha vida, tem sido a família. A família mudou em muita coisa durante a minha vida, lá no interior do Ceará, quando eu e a Ediana casamos, 45 anos atrás. O primeiro filho demorou 1 ano e meio e pessoas já estavam perguntando por que você já não tem filho ainda. Ao passo que deixa eu ver, talvez uns 12 anos mais tarde ou menos, alguém disse, 4 filhos? Nunca passa aqui ninguém com 4 filhos. Isso lá no Rio de Janeiro, no aeroporto. Gênesis, capítulo 2, e vamos ver aqui então, Gênesis capítulo 2, e versículo 7, primeiramente, Gênesis capítulo 2, e versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós vemos aqui, então, a criação do homem. Eu gosto de pensar em tempo, e a Bíblia diz que no 6º dia, Deus formou primeiramente os animais, e depois de formar os animais, Deus formou o homem. Nos versículos 19 e 20 do capítulo 2, lá menciona que antes de Deus fazer a mulher, o homem deu nome a todos os animais. Para Deus não precisa de muito tempo para fazer a coisa, não, mas o homem teria que levar algumas horas para dar nome aos animais. E diante disto, então Deus deve ter feito o homem talvez por volta de 8 horas da manhã. Aí teve um bocado de tempo para ele dar nome aos animais. E foi depois disto, então, que Deus
fez a mulher, da qual fala no versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Até aqui, Deus vinha falando sempre que aquilo que ele fez era bom. Isso é importante para a nossa compreensão das coisas aqui neste mundo. De fato, no final da criação, no versículo 31 do capítulo 1, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Mas em 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom. A primeira vez que tinha algo que não era bom, e não era bom porque não estava completo. Faltava uma coisa, não é bom que o homem esteja só. É importante que a gente compreenda que, de modo geral, pelo menos nós devemos dizer, Deus não planejou que o ser humano vivesse só. Não é bom que o homem esteja só. E se ele diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea, uma auxiliadora que vem para completar ele, é entender que não é bom que a mulher esteja só também, né? Que veio para completar o homem. Note bem aí, então, se Deus diz que uma coisa não era bom, mas ele fez alguma coisa para que se tornasse bom quando ele fez a mulher. Vamos passar por cima dessa parte de dar nomes, que estamos querendo concentrar na parte da família, mas pelo menos podemos dizer, quanto aos versículos 19 e 20, que em termos daquilo que Deus planejou para o homem, animal não pode tomar o lugar de outro ser humano. Aliás, talvez eu deva dizer uma coisa aqui, porque o fato é que no desmantelo das famílias nos nossos dias, muitos estão procurando substituir o lugar com animal, especificamente muitas vezes cachorro. Né? Já temos políticos fazendo campanha em cima de direito de animal e assim por diante. E entendeu? Não estou sendo contra os animais, mas é um sinal de uma cultura doentia quando os animais se tornam mais importantes do que o ser humano. Então, versículo 21 do capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Casamento, então, e família não são coisas de invenção do ser humano. Não é o homem que, com o tempo, achou que precisava disto. Não. Sem Adão dizer a Deus, Deus, está faltando uma coisa para mim aqui. Deus viu isto, Deus agiu. E você pode pintar na sua imaginação aí, Deus conduzindo a noiva como um pai conduz a sua filha para entregar para o seu marido. Camila, alguns anos atrás, a nossa filha Messea, a caçula, ela completando os 15 anos, ela disse, papai, ela leu uma carta, papai, eu estou te entregando o meu coração para você cuidar do meu coração até que você me entrega para o meu marido. E eu
Eu li essa carta para o Denilton quando entreguei ela para o seu marido, 4 anos atrás. Mas aqui é Deus trazendo a noiva para apresentá-la para o seu futuro marido. E como é que o homem a recebe? No versículo 23, disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Alegre, animado, esta finalmente, né? Os animais têm o seu lugar, sim. Não vão ficar amargurados, não vão ficar irados, talvez como outro ser humano, mas nunca pode tomar o lugar de pessoa para pessoa que um cônjuge pode. Agora, tendo dito isto, imagine uma cerimônia de casamento. E numa cerimônia de casamento tem uma coisa que não pode faltar, que é a essência do casamento. Eu digo logo isso na primeira sessão de aconselhamento, quando estou preparando noivos para se casarem, e esta coisa são os votos. Os votos é a essência do casamento. Abram as suas Bíblias a Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, e Deus está falando aqui com Israel, lamentando a infidelidade deles quanto à família. Estão dizendo no versículo 13, nós estamos orando e Deus não está atendendo às nossas orações. E versículo 14 diz, e perguntais por quê? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A palavra que Deus usa aqui, referindo ao casamento, é aliança. E a aliança são justamente os votos feitos pelos que estão se casando. A aliança que ele fala aqui não é isso aqui. Isso aqui é meramente um símbolo da aliança que eu e a Eliana fizemos. E a essência dos votos é: eu vou ser fiel a você como seu marido até que a morte nos separe. Nós vamos ser um. Esta parte de ser um, nós encontramos especialmente, voltando lá a Gênesis 2, onde estávamos, em Gênesis 2, 24. Lá diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Casamento, então, é uma aliança de união. Pessoas fazem compromissos comerciais um com o outro, formam sociedades, e aquilo não tem que ser até a morte. Né? Mas o casamento, diante de Deus, o plano dele é que seja os dois fiéis um ao outro, até que a morte os separe. Nota bem aí em 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. O casamento planejado por Deus
e reconhecido por ele é unicamente entre um homem e uma mulher. Se Deus tivesse feito 2 homens, nós não estaríamos aqui hoje, né? Como também, se ele tivesse feito 2 mulheres, também nós não estaríamos aqui hoje. Deus fez homem e mulher e no plano de se tornarem uma só carne. Agora, é interessante pensar um pouco nesse versículo em termos do contexto aqui. Deixa eu te perguntar, Adão teve que deixar pai e mãe? Teve? Não. Ele não tinha pai e mãe. Deus acaba de fazer ele. Então, por que essa instrução aqui? Eu creio que essa instrução está aqui para afetar a maneira que criariam os seus filhos. Nós criamos os filhos que Deus nos deu, ensinando-os, olha, o casamento foi o papai e a mamãe, até que a morte separe, mas vocês vão embora. Um dia é para criar asas, deixar a dependência do papai e da mamãe, se casar, criar filhos no temor do Senhor também, como graças a Deus eles têm feito. É triste, mas é lamentável que na nossa cultura, muitas e muitas vezes, não é feito assim. Não conheço vocês como mães, mas muitas vezes a mãe aqui é mais apegada aos filhos do que ao marido. E biblicamente isso é muito errado. Acaba muitas vezes ficando os dois unidos só enquanto tem os filhos em casa. Mas o casamento não é com os filhos. No plano de Deus, os filhos devem deixar pai e mãe, a dependência nos pais e formar a sua família. Se casar, ter filhos também. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Aí vocês que são casados, você está promovendo, trabalhando diligentemente por preservar esta união. Não estou aqui para dizer que é fácil. Se você observar o meu relacionamento com a Eliane, talvez você vai dizer, é fácil você dizer isso, Bruce, porque olha a esposa que você tem. Mas saiba que o nosso tempo de noivado e tudo foi lá no Ceará. Eu reunia com ela uma vez por semana, na sexta-feira, porque ela estava na casa de outro casal, uns 11 quilômetros de onde eu morava. E eu me reunia com ela no sábado para a gente estudar a Bíblia, ler um bom livro sobre o casamento e traçar os nossos planos para o nosso casamento. E nós chegamos a certa altura e nós lendo um livro que disse, olha, mesmo sendo dois crentes, vai ter problemas. E precisa saber resolver essas coisas. E ela me contou que algum tempo depois ela me contou que quando a gente leu isso, ela pensou, mas entre nós dois não pode acontecer isso, não. Ela me conhecia pouco ainda e depois descobriu que eu era um pecador também.
pela graça de Deus, chegamos até aqui. Ele tem sido fiel. Mas o casamento, para representar o relacionamento de Cristo com a sua igreja, como diz em Efésios capítulo 5, requer justamente essa diligência da qual nós estamos falando aqui. Voltando então para o capítulo 1, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Compreenda que nós vivemos num mundo hostil a nós seres humanos. Homens poderosos, muito ricos, muito influentes nos nossos dias, veem nós seres humanos como o problema em termos de destruição do Deus deles, que é a natureza. E muitos deles, o desejo deles é destruir e eliminar grande parte da humanidade. Não estou inventando coisas aqui, nem atrás de lhe assombrar. Deus continua sendo Deus, mas, por exemplo, pouco tempo antes da eleição, querendo entender as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, eu passei uma hora observando um YouTube no site do PT. E era sobre a questão dos direitos de animais. E, historicamente, no mundo em que a gente vive, mesmo um mundo caído, por exemplo, antes de homens serem, antes de começar a dar a vacina para homens, era testado em animais. Justamente porque o homem tinha maior valor do que os animais. E o valor a Bíblia dá, que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O cachorro, por bom que é, não foi feito à imagem e semelhança de Deus. E lá, neste site que eu estava olhando, estava dizendo que nós não devemos testar vacinas nos animais, mas o interessante é que, para eles, nós somos animais. E para eles é melhor que se faça a vacina diretamente sem experimentá-la em nós seres humanos. E por quê? Porque estas pessoas, para elas, o desejo é eliminar um bocado dos seres humanos. Essa questão de compreender que nós temos a nossa semelhança a Deus tem vastas implicações no que está acontecendo no mundo em que nós vivemos. Deus não nos colocou aqui para destruir a sua criação, não. Eu não estou atrás de dizer isso. Mas que nós fomos criados à semelhança de Deus. Isso faz parte da agenda daquele que nos criou aqui. Estava brincando com o Gerlan, a gente passando num restaurante na vinda de Salvador para cá, um restaurante onde a placa dizia, uma faixa bem na porta da entrada, é proibido entrar animais.
e se considera o ser humano como um animal, não era para poder entrar lá também, né? Pois bem, mas vamos em frente aqui. Nessa questão de semelhança a Deus, o homem e mulher são iguais. É isto que o versículo 27 aqui diz. Criou Deus, pois, o homem, no caso a raça humana, a imagem de Deus. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, o varão, né, e mulher os criou. O que eu tenho de semelhança a Deus, a minha esposa também tem. Animal não tem essa semelhança a Deus que a minha esposa tem. Mas é importante compreender também no mundo em que nós vivemos que Deus criou diferenças também. Ele criou a diferença entre homem e mulher. Nós vivemos de novo num mundo em que quer destruir isto, em que estão ensinando aos jovens, você tem o direito de escolher o que quer ser. Mas é impossível. É crer numa mentira, achar que pode mudar de gênero. Deus fez isto. Na verdade, é uma rebeldia contra Ele. A pessoa querer mudar porque mostra insatisfação com aquilo que Deus fez. E tudo que Ele fez é bom. Eu sinto que no mundo em que nós vivemos, nós precisamos não somente enfatizar em que somos iguais, e aliás, além de imagem de Deus, nós somos iguais também numa coisa ruim, que é o pecado, não é? Nós somos iguais também na possibilidade de salvação. Graças a Deus, a salvação tanto é para homem como para mulher. Mas além das igualdades, Deus também fez diferenças. E graças a Deus por isso. Eu gosto de dizer, as diferenças são muitas. Né? Imagine se Deus só tivesse feito a diferença de sexo e todas as mulheres tivessem a aparência totalmente igual. Como é que eu ia conhecer a minha? A gente Deus fez essas diferenças. Louvado seja o nome dele. É triste quando o homem se orgulha tanto que ele acha que sabe melhor do que Deus. Ele fez essas diferenças. E continuando, então, no versículo 28 diz, e Deus os abençoou, nota o plural aí, Deus está falando ao homem e à mulher, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. A bênção aqui é o quê? É ter filhos. Nós temos a revelação divina que faz parte do plano de Deus, que o ser humano case e tenha filhos. Não estou dizendo que com isto que peca quem não se casa e quem não tem filhos.
Mas o normal é isto. Este é o plano do Senhor. É que o homem, a mulher, deixa pai e mãe, forma esta nova união. E, obviamente, no plano de Deus, inclui, dentro do casamento, ter filhos. E, de novo, nós vivemos num mundo hostil à questão de ter filhos. Eu falei para vocês antes da diferença entre quando nós casamos e poucos anos mais tarde, quando nós tínhamos 5 filhos e a gente não tinha transporte naquela época, viajamos de ônibus lá de Canindé, no Ceará, para Fortaleza, e caminhando na rua lá na cidade, isto deve ter sido em 89, talvez, um homem parou o carro no meio da rua e passou 2 ou 3 minutos me esculhambando porque tinha 5 filhos. Isso foi naquela época. Agora é muito, muito mais hostil ainda. Governos às vezes querem sair da sua jurisdição dizendo, por exemplo, estou falando, por exemplo, da China, onde o governo proibiu ter mais do que um filho. Isso não é da competência do governo dizer quantos filhos a pessoa pode ter. Se meteram numa enroscada, depois passaram a dizer agora pode ter 2 e hoje em dia já estão dizendo pode ter 3, mas depois de muito tempo dizendo que não pode, hoje em dia a maioria das pessoas não querem. Aí passa a ter sérias consequências com isto. Vou falando um pouco quanto a essas coisas para conscientizar vocês do mundo em que nós vivemos, que é tão hostil à família. Nós vivemos neste mundo hostil. E quem prega essas coisas que nós transmitimos aqui hoje de manhã é visto como uma pessoa má. E isso por causa dos valores satânicos. Essas doutrinas são antibíblicas do mundo em que nós vivemos. Mas o plano de Deus permanece sendo esta da família, de o homem deixar pai e mãe, se casar, formar uma família, viver para a glória do Senhor, criar filhos no temor do Senhor. Só se pode fazer diferença vivendo para a glória do Senhor na família. Eu nem perguntei que horas nós devemos terminar, nem prestei atenção ao horário aqui. Até 10h20. Pois bem. Que tal... eu posso falar mais e farei, mas talvez algum de vocês gostaria de fazer uma pergunta quanto a alguma coisa que eu disse. Obviamente, eu não andei nem perto de dar muitos detalhes, então às vezes a gente deixar de dizer alguma coisa, fica uma dúvida na mente da pessoa. Então, tem alguma pergunta?
sobre o que dissemos até agora? Pois não, pastor Davi. Nós temos muitos filhos e crianças que são resultado de muitas mães solteiras. Não sei como que a gente pode ajudar essas crianças, não sei, uma situação difícil. Pois bem, é uma situação difícil sim, e nós temos uma mulher que nós estamos em Salvador, no mês que entra, completa 8 anos que estamos lá, e esta mulher que estou falando, ela a gente já conhece talvez 7 anos, mas ela tem 3 filhas, todas 3 de homens diferentes. A gente conheceu ela veio para poucos cultos, aí passou um bocado de tempo, anos sem vir, depois veio por um pouquinho e saiu de novo. E agora, poucos dias atrás, ela veio novamente. E nessas últimas semanas, ela não tem faltado nenhum culto, não. A Eliana está fazendo estudo bíblico com ela. O relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher é prazeroso e Deus planejou assim. Deus criou desta forma. Então, é um perigo grande em termos da própria mulher solteira de continuar caindo no pecado. Ela precisa muito de proteção, especialmente de outras mulheres chegando da igreja, chegando perto dela para encorajar ela a, primeiramente, ser salva, ter a vida transformada em Cristo e aí para continuar vivendo uma vida de santidade diante do Senhor. Quanto à questão dos filhos também, é uma coisa muito séria e muito importante, porque a tendência de uma mãe solteira é porque talvez o marido foi infiel a ela, abandonou ela com filho. A tendência da mulher solteira, eu não estou dizendo que absolutamente sempre ocorre assim, mas a tendência é a mulher jogar todos os homens no mesmo saco e dizer tudo, nenhum presta. E então a criança é criada naquele clima onde homem é mau, homem não presta. A verdade sendo que todos dois são pecadores, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então, de novo, especialmente a igreja chegar perto dessas crianças e inclusive pessoas do outro sexo, para que as crianças possam aprender que sim, talvez o papai foi infiel, mas o plano de Deus não muda em termos do plano dele, que a família seja formada por um homem e uma mulher com compromisso diante de Deus de ser fiel até que a morte os separe. Talvez tenha outra pessoa que gostaria de acrescentar mais aí, tem? Talvez o pastor poderia falar sobre a mulher crente e o marido descrente. Vivem juntos, talvez
Ok? Essa é a convivência. Certo. Pois bem, vamos primeiramente para 1 Pedro, capítulo 3. A palavra de Deus é completa. Ela tem a verdade que se aplica a tais mulheres. Ocorre muitas vezes. Nós temos uma das tais lá em Salvador. Em 1 Pedro capítulo 3, Pedro diz: mulheres, sede vós igualmente. E esse igualmente volta à questão da submissão do funcionário, do trabalhador ao seu patrão, a partir do versículo 18 do capítulo 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, se ele não obedece à palavra, é um rebelde contra a palavra do Senhor, é desobediente, então é um incrédulo. Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o seu honesto comportamento cheio de temor. Deus diz: esposa, você tendo um marido descrente, a maneira bíblica de ganhá-lo é pelo seu comportamento. De estar lá para servir a ele. Submisso. Até perguntando: o que eu posso fazer para te ajudar hoje? O que você está precisando de mim? Tem isso aqui. Você quer que eu ajude nisso aqui? E Deus diz que ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, é por meio disto que o seu marido pode ser ganho para Cristo. Ele continua dizendo: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. No mundo, a mulher costuma atrair o homem por meio desses exteriores. Me lembro muito bem de um caso lá em Fortaleza, antes de vir a Salvador, de um homem que veio buscar a gente para ajudá-lo num conflito que tinha com a esposa, e ela disse na minha frente: eu sou bonita. Se eu deixar o meu marido, amanhã eu tenho outra, porque eu sou bonita. E ele tinha casado com ela porque era bonita, e era bonita mesmo. Bonita exteriormente, mas interiormente podre. E de fato ela deixou ele. Ele tinha sido atraído pelo exterior. E depois, quando ela não queria mais, deixou ele por outro. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Caleb não é casado, Diego também não, né? Suponho. Aqui. Nem Lucas não é. Oh, Lucas, sim, esqueci. Pois bem, eu tinha esquecido. Olha aí o tanto de rapaz que a gente tem. Pois bem, cabe o que eu vou dizer, bem. Nota o que é que Deus dá valor quanto a uma mulher. Porque aqui no versículo 4 diz: o homem costuma valorizar o exterior. Deus diz: o homem, seja porém, em vez do exterior, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um
não traje exterior, mas traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Um espírito manso e tranquilo. Não é sem razão que Salomão disse que é melhor morar no canto do irado do que com uma mulher iracunda que vive só a reclamar. É miséria. E aí ele continua, nos versículos 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se atreviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. A mulher santa, ela espera em Deus, mesmo quando o marido é rebelde contra o Senhor. Estando submissas, as santas mulheres esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. A tendência é pensar, mas esse não merece que eu seja submissa. Deus diz, eu só cobro de você que seja fiel no que eu mando. Como Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, a mulher incrédula, a mulher casada com um homem incrédulo, Deus não manda separar, não. Deus diz, seja submisso a Ele. E tem um pouco mais em 1 Coríntios capítulo 7 também, dirigido a estas. Então vamos lá, um minutinho. 1 Coríntios capítulo 7. No versículo 12, Paulo diz, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher, e esse é o versículo, então, no caso que foi mencionado aqui, mas é igual. A mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. A Bíblia proíbe um crente casar com um descrente. Se a Bíblia diz que o casamento é a união entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe, mas a Bíblia diz que não pode haver união entre o crente e o incrédulo. Isto porque a nova criatura em Cristo tem valores diferentes. Seus alvos na vida são outros. Ama a Deus, ao passo que o outro, o incrédulo, é inimigo de Deus. Mas ocorre vezes quando, por exemplo, os dois se casam na incredulidade e depois uma mulher vem a Cristo e o marido não. E aí fica a questão, como é que pode haver união numa situação dessa? Eu ter relação com meu marido incrédulo, devo fazer isto? E Paulo, debaixo de inspiração da palavra de Deus, diz, a mulher que tem marido incrédulo, e este, no caso sendo o marido incrédulo, consente em viver com ela, não deixe o marido.
é bom a gente compreender que casamento envolve a vontade de duas pessoas. De fato, Paulo menciona a questão da vontade da pessoa, aqui no capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido, né? A cumprir os votos do casamento até que a morte separe. Contudo, se falecer o marido, né? Aí diz, fica livre para casar com quem? Primeiramente, com quem quiser, né? Mas somente no Senhor. Duas qualificações aí. Se quiser casar, como viúva, se quiser casar de novo, pode. Uma viúva crente, mas desde que seja no Senhor. E para vocês jovens aí, essa parte de com quem quiser, ainda tem o outro lado do querer também, tá? Porque pode ela querer e o homem que ela quer não querer. Eu digo por experiência própria, teve umas moças que eu quis que não me quiseram, não. E na hora doeu, viu? Mas depois eu louvo a Deus, porque Deus queria que eu casasse com ela. Né? Ele me preservou das outras. E graças a Deus por isso. Pois bem, mais alguma pergunta aí? Jovem solteiro, né? Que deve fazer essas perguntas agora. Isso aí busca. O jovem rapaz ele tem que tomar iniciativa, né? Pois bem. Se temos 4 aqui. No Senhor, né? No Senhor. Casamento é uma bênção, viu? Rapazes, casamento é uma bênção. Debaixo, só completando uma frase ligeira aí. Depois da salvação em Cristo, eu não tenho tido nenhuma bênção maior do que ser casado com essa mulher. Sim. Eu digo a mesma coisa. O papel do homem tem sido difícil porque o homem tem sido muito ausente. Sim. Do lado. E algumas vezes aquela liderança não está tendo tanto, biblicamente, né? Ok. Vamos lá nessa daí então. Vocês observaram que no começo do estudo eu tratei da questão de que Deus fez Adão antes de fazer Eva. E a minha pergunta então é, isso tem alguma implicação para você como homem hoje? Ou isso aí é um detalhe que não significa nada para nós? Deixa eu perguntar assim, Deus fez o homem do pó da terra. Deus podia ter feito a mulher do pó da terra no mesmo momento? Podia. Mas não fez assim. Nós vimos no texto que ela é feita mais tarde, não do pó da terra, mas do lado dele. E o Novo Testamento fala justamente sobre essa questão e faz parte de nós homens compreendermos o nosso lugar aqui na terra. 1 Timóteo capítulo 2. E em 1 Timóteo, Paulo está instruindo a igreja quanto a como deve ser conduzida a igreja.
Eu vou ler aqui uns versículos que este mundo detesta, mas não deixa de ser parte da Bíblia. E, portanto, divinos para nossas instruções e a serem obedecidas. Versículos 11 e 12 de 1 Timóteo 2. A mulher aprenda. Deus não quer que a mulher viva na ignorância, não. Deus quer que a mulher aprenda. Mas aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Paulo diz aqui, o homem na igreja é para exercer a liderança. Mulher nunca é para ser pastora. Pastora, eu gosto de dizer, na Bíblia só existe uma, e foi Raquel, que foi pastora de ovelhas, não ovelhas animais, não de gente. De fato, o texto continua no capítulo 3, dizendo que, mesmo sendo masculino, muitos não estão qualificados para serem pastores. Tem uma lista de qualificações, você vai ser pastor. Mas quando ele passa, então, voltando ao capítulo 2, a explicar por que a mulher não é para liderar, versículo 13 diz, porque primeiro, o que aconteceu? Foi formado Adão e depois Eva. Explicando 4.000 anos mais tarde, porque a liderança na igreja é para ser masculino, ele diz, a criação. O homem foi formado primeiro. Não diga, mulher, que Deus é machista ou preconceituoso contra a mulher. Você sabe melhor do que ele. Dizer que ele é preconceituoso contra a mulher é se achar mais sábio do que o Criador. Ele sabe o que estava fazendo quando ele criou da forma que ele criou. Diante de nossas rebeldias, as quais precisamos confessar ao Senhor como um pecado, que pode haver transformação e contentamento, alegria. Nosso assunto da conferência aqui, contentamento, satisfação em cumprir o que ele planejou. Mas ele dá uma segunda razão por que a mulher não deve liderar. Está no versículo 14. É o quê? Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todas as duas razões pelas quais a mulher não deve liderar na igreja e, primeiramente, não deve ir em casa, é voltando lá para o começo da história. Quando Satanás foi enganar a humanidade, ele buscou o cabeça, Adão? Não. Ele buscou aquela que veio para auxiliar o marido, ele enganou ela e ela, o que fez? Liderou o homem no pecado contra o Senhor. E Paulo diz, é por isso que na igreja a mulher não é para liderar. Vamos para 1 Coríntios capítulo 11 ainda. E, rapazes, isso aqui teria me ajudado muito se eu soubesse explicar isso aqui antes de me casar, eu não soube. Eu sabia, quando casei, que eu era para ser o cabeça, que a Eliana era para ser submissa, mas eu não entendi isso aqui. E ajuda tanto.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vamos pôr as coisas em ordem. Qual é a pessoa mencionada aí que não tem cabeça sobre ele? Deus Pai. Ele é o cabeça de quem? De Cristo. Cristo o cabeça do homem. E o homem o cabeça da mulher. E, biblicamente, ele e ela seriam cabeça dos filhos. Agora, importa que a gente conheça a Deus. Quando diz que o pai é a cabeça do filho, em termos dos atributos de Deus, em termos da natureza de Deus, o pai é superior ao filho? É? Nem um pouco. Se o pai é todo-poderoso, o filho é também. Se o pai é amor, o filho é amor. Se o pai é justo, o filho é justo. Em todos os atributos de Deus são iguais. Mas em função são diferentes. O pai é o cabeça. O filho, é porque não tem tempo para desenvolver isso, mas no Evangelho de João, talvez umas 20 vezes, o filho diz, o pai que me enviou. Porque o pai é o cabeça. E ele ainda diz em Salmo 40, agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu. Um salmo atribuído a Cristo. Cristo não se sente maltratado, inferior, lamentando que não estivesse igual com o Pai quanto à função. Diz, é a minha alegria. E se a mulher entendesse isso, lá entre a Trindade existia isto, eu creio, até antes da criação. E havia lá conflito, briga por posição. Devia ser um exemplo para nós de que se há harmonia nessa organização de função, deve ser um modelo para mim poder ter as coisas funcionando em ordem direito também. Mas continuando, Cristo, o cabeça de quem? Do homem. O homem como a autoridade no lar, como cabeça no lar. Ele não é independente aí para fazer o que bem quiser totalmente, não. Ele tem a quem ele vai dar contas. Rapazes, se você escolher se casar, é se tornar o cabeça. A escolha em casar já faz você o cabeça, porque Deus determina que é assim. Aí, entenda que você tem uma prestação de contas a Deus maior do que a mulher com quem você casa. Quem foi que Deus procurou primeiro quando Adão e Eva pecaram? Se lembra? Eva pecou primeiro, mas Deus procurou a quem? Ao chefe do lar. Adão, o que foi que você fez? Cristo é nosso superior em natureza? Se lembra, pai e filho são iguais em natureza. Aqui, Cristo é o nosso cabeça e nós somos iguais em natureza? Aí não.
Vamos passar para a outra parte. O marido, cabeça da esposa. Aí nós somos superiores a ela em natureza? Aí não. Nós dois criados à imagem e semelhança de Deus. Mas em função, o marido é o cabeça, a mulher se submete. E entenda uma coisa, isso aqui não é bicho de duas cabeças, não é só a Bíblia que ensina isso, por exemplo, na polícia militar. Tem a mesma coisa. O capitão e o soldado em natureza não são iguais. Natureza humana são iguais. Mas quem é que traça os planos? E quem é que dá as ordens? O capitão. Para o bem funcionamento da coisa. Então, é por isso que é importante, muito importante, que a gente compreenda a teologia, que a gente conheça a Deus, porque lá é onde a gente encontra o exemplo quanto a como devemos viver em família. E é assim que produz a harmonia, a união que ele planejou que tivesse. Pois bem, acho que devemos concluir em oração, né? 10h20. Obrigado, ó Pai, por tua santa palavra. Dependesse de nós, pecadores que nós somos, nós jamais iríamos acertar quanto a como a família deve funcionar. Mas te damos glória que o Senhor tem revelado na tua santa palavra como deve ser esta unidade tão básica, tão importante que é a família. Num mundo que anda perdido, tão enganado nessa área, ajuda-nos a brilhar como luzes. Ajuda-nos a saber falar e não nos calar diante destas coisas, a fim de que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos, que o número dos salvos se multiplique para a glória e honra e louvor do teu santo nome. Pois nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.